Bom dia, mas bom dia mesmo, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe muitíssimamente. Tenha um dia debaixo da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos prosseguir com a palavra do Senhor. Amados, eu quero dar todo o direito para vocês enviar as mensagens que o Espírito Santo nos der para os seus amigos, amigas, no grupo de vocês. Vamos formar uma unidade, unidos em Cristo, para pregarmos o Evangelho. Eu tenho procurado me colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que me conceda a graça para pregar o Evangelho conforme Ele é e como Jesus tem me abençoado para fazer este trabalho há mais de 50 anos. É um trabalho aonde o Senhor tem nos abençoado. E eu creio que, assim como o Senhor tem me abençoado há mais de 50 anos para pregar o Evangelho, e mais de 42 anos que o Senhor tem me dado a graça de ser um pastor, de pastorear a igreja e fazer o trabalho, tanto da igreja quanto o trabalho missionário. Eu sou mais um pastor evangelista. Deus tem nos abençoado. E agora eu tenho orado a Deus para que a nação brasileira, se Deus quiser, em nome de Jesus, ela seja a nação com o maior número de pessoas cristãs, evangélicas, judaicas do Brasil. Nós seremos a maior população do mundo, a nação com a maior população do mundo cristã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos trabalhar interdenominacionalmente, levando esta mensagem da fé e da esperança. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Então você ouviu a mensagem, o Espírito Santo tocou no teu espírito, mande para quem você puder. Assim nós vamos cumprir com a ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Vamos em nome do Senhor. Estamos trazendo a mensagem para você sobre Romanos 12, verso 1. Já vai chegar essa semana em volta de 12 mensagens, mais ou menos, para poder, acho que não vamos conseguir sair ainda de Romanos 12, 1. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse para João na ilha de Patmos: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, guarda e coloca em prática a palavra de Deus. Mas Jesus disse mais: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. É o que o Espírito Santo tem me falado e me dito: faça assim, examine as Escrituras e pregue o que o Espírito te revela. Amém? Então nós estamos examinando, não estamos apenas lendo, estamos examinando Romanos 12, 1, quando o apóstolo Paulo viu que alguns membros da igreja estavam saindo da visão do Espírito Santo. E então ele disse: todos os dias eu estou lendo esse versículo em toda a programação, que é para você ficar memorizado. Quando eu falar Romanos 12, 1, você já até sabe o que é. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso verdadeiro culto. Amém? Muito bem, nós já estamos aqui falando dessa obra. O que quer dizer a palavra sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus? O que é, meu irmão?
como nós olhamos aqui, a palavra sacrifício, ela significa algo que muita gente às vezes não sabe o que é sacrificar. Sacrifício significa apresentar o corpo vivo em sacrifício, significa matar, trazer à morte os desejos da carne. A palavra sacrificar significa matar, imolar, tirar a força. Então o Paulo está falando, o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente: vocês precisam matar, vocês precisam trazer a morte aos desejos da carne de vocês. Amigos, amigas, a palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e os potestades. Pastor, é isso que diz? Sim. Mas para você, nessa batalha espiritual, se você não sacrificar a carne, como Paulo disse, se você não matar os desejos da carne, se você não trazer a morte para os desejos da carne e sacrificar esses desejos, jamais você vai conseguir vencer os espíritos malignos, vencer os principados, as potestades do inferno. Porque a carne, ela cobiça o que é do mundo, o que é carnal, o que é da natureza humana. E quais são os desejos da carne? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro aos Gálatas, no capítulo número 5, versículo 19 a seguir, dizendo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, que é os desejos carnal, a homossexualidade, a lascívia, que é exibir a sua sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras e assim por diante. Esses são os desejos da carne. Então, se nós não sacrificarmos e não trazermos a morte e matarmos esses desejos da carne, nós não teremos a salvação em Cristo. Não vamos ser salvos se nós não fizermos isso. Paulo deixa isso muito claro. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os cultos que é para ser celebração ao Senhor, em grande maioria, em grandes maioria, é mais um desejo da carne, uma parte emocional. Não existe sacrifício. Não existe sacrifício. Ninguém está procurando hoje matar, trazer a morte para os desejos da carne para adorar a Deus. Então o verdadeiro culto a Deus é quando nós sacrificamos os desejos da carne, como diz aqui. O apóstolo Paulo pedia com insistência, implorava aos irmãos com humildade, dizendo: renunciam voluntariamente à prática do pecado pela fé. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, neste versículo é abandonar o pecado, excluí-lo definitivamente da vossa vida, isto por nossa carne. Para o diabo é a morte. Para o diabo, você sacrificar a morte da carne é terrível, porque é por esse meio que ele entra dentro da igreja. É por esse meio que ele vai destruir a igreja.
Hoje entrou aí um ditado popular dentro da igreja: não faz mal, não tem importância. Não, não dá nada não, não dá nada não, Deus quer o coração. Aguarde, continue ouvindo essa palavra, que você vai ver que não é assim. Meu amigo, minha amiga, nós temos que tomarmos muito cuidado com as traduções modernas. Com as traduções modernas, eu vou trazer para vocês aqui versículos das traduções modernas, das traduções críticas. Eles estão tirando as palavras de importância da Bíblia. Eles estão tirando textos da Bíblia Sagrada. Eles estão invertendo as colocações das palavras, para que as pessoas não aprendam a verdadeira palavra. Meu Deus, é uma coisa terrível. Mas nós vamos aprender, estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, para que nós possamos renunciar o pecado, renunciar a desgraça, os desejos da carne, a concupiscência carnal, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, unge as águas. Unge as águas com a cura, com a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha curar e libertar o teu povo pela graça e a misericórdia do Senhor. Meu amigo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe você poderosamente. Receba as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. E até às 6 horas da tarde, se Deus quiser, com mais uma tarde de oração para cura e libertação em nome de Jesus. Até lá.